Olá, sou Daniel Pilvezan, sou membro do Ministério Integre, Ministério de Jovens aqui da IBNU, e hoje eu quero fazer com vocês aí mais um devocional nesse livro maravilhoso que nós estamos lendo juntos, Uma Igreja Chamada Tov. E hoje vamos falar sobre o capítulo 4, Narrativas Falsas. Mas antes da gente continuar, eu quero te convidar a dar uma olhadinha aqui no nosso canal. Nós temos outros vídeos que podem abençoar muito a sua vida. Tem outros vídeos desse livro mesmo, de outros livros também, que nós gravamos já. Então não deixe de dar uma conferida, não deixe de se inscrever aí e, enfim, de compartilhar com as pessoas esse conteúdo. Bom, vamos então começar aqui o nosso pequeno estudo sobre o capítulo 4, Narrativas Falsas. Os autores eles começam falando um pouquinho pra gente sobre como as narrativas elas são muito importantes, porque nós só conseguimos nos enxergar, nos entender e admitir quem nós somos, né, através de uma narrativa. Nós nos inserimos numa narrativa, nós nos inserimos nessa, enfim, em qualquer narrativa que seja a narrativa da sua vida, a narrativa de algo maior, enfim. Nós estamos sempre nos colocando dentro de uma narrativa, isso é muito importante para o ser humano. E as igrejas, essas grandes igrejas, né, muitas vezes elas acabam, numa situação de crise, tentando justamente administrar essa narrativa para controlar a opinião das pessoas. E isso acaba resultando em situações muito esquisitas, muito estranhas, muito preocupantes e complicadas, porque o que se busca, na verdade, é justamente tentar apagar, desviar o foco dessa situação de crise. De que tipo de situação de crise nós estamos falando? Falamos aqui, por exemplo, imagine um caso em que se descobre um abuso, se descobre uma situação de perseguição dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, por parte de um líder ou dos líderes, enfim. Imagine uma situação dessas, né? O autor dá alguns exemplos práticos que de fato aconteceram, mas aqui eu quero me ater mais às ideias dele mesmo nesse capítulo. Então, ele vai dar alguns exemplos dessas narrativas falsas, e ele menciona, né, que tem muitos casos em situações desse tipo, de uma crise dentro de uma igreja, enfim, que se contratam empresas que estão especializadas nisso, da mesma forma que acontece, por exemplo, no meio corporativo. Imagina uma empresa que acontece alguma situação, uma grande calamidade, isso tem o potencial de destruir uma empresa, né? Então, contrata-se outras empresas que ajudam a administrar uma crise. Enfim, e o primeiro exemplo que eles dão aqui nesse capítulo é o argumento ad hominem, quer dizer, desacreditar os críticos, desacreditar a pessoa que está fazendo aquela acusação, muitas vezes é a própria vítima. A ideia toda aqui é chamar o outro cara de mentiroso, a pessoa que está acusando dessa situação, dessa crise que está acontecendo dentro da igreja, acusar a pessoa que está acusando de algo pior ou de alguma outra coisa para desviar o foco e, de preferência, para tornar aquela pessoa alguém que não seja digna de confiança. E aí muitas vítimas, na verdade, elas acabam não denunciando justamente porque elas têm medo de serem humilhadas em uma situação como essa, né? Outra forma também, que é muito parecida, é meio irmã desse primeiro exemplo, é demonizar os críticos. Quer dizer, você falar que essa pessoa que está acusando esse líder ou a liderança de perseguição, de abuso, qualquer coisa do tipo, dizer que essa pessoa na verdade é perversa, ela está tentando atrapalhar a obra de Cristo porque a igreja tem um plano maior, porque a igreja é a mão de Cristo sobre a face da terra ou alguma coisa exagerada como essa, né? Quer dizer, uma tentativa aí de demonizar essa pessoa, como se essa pessoa fosse da ordem de Satanás, da origem do inferno, para tentar desmanchar a obra santa de Cristo. Então seria esse meio que o espírito do argumento, né? Um terceiro exemplo seria distorcer a história, quer dizer, roubar a narrativa do acusador e criar uma narrativa que seja falsa, e isso intencionalmente, né? Para apoiar esse pastor
e essa igreja, e também para criar dúvidas a respeito dessas alegações. Então cria-se toda uma história, cria-se toda uma grande narrativa que engloba essa história que aconteceu na tentativa de desviar o foco das pessoas, né, de criar dúvida a respeito daquilo que se alega contra o líder ou contra a liderança. Outra opção também muitas vezes pode acontecer, e essa é especialmente grave, que é questionar a sanidade daquela pessoa que está fazendo aquela crítica, fazendo aquela acusação, que é uma técnica que os autores eles explicam no livro, né, a técnica do gaslighting, que é uma manipulação psicológica na qual o agressor lança dúvidas na própria vítima acerca de sua própria sanidade. Quer dizer, tenta-se aqui argumentar junto àquela vítima que diz ter sofrido um abuso, diz ter sofrido uma perseguição, argumentar que aquela pessoa, na verdade, olha, eu acho que você está ficando maluco, você está perdendo a sua sanidade, alguma coisa, e a pessoa que sofreu aquela situação, ela realmente pode começar a acreditar que ela está louca, que ela está perdendo a sanidade, e isso é uma técnica, né? É uma manipulação psicológica, é algo gravíssimo que de fato pode acontecer, e os autores aqui do livro, eles dão alguns exemplos, e nesse caso aqui eles dão um exemplo bastante forte. Outra situação também pode ser, o quinto exemplo, né, seria transformar o agressor em uma vítima. Quer dizer, aquele pastor, aquele líder que está sendo acusado de uma situação de abuso ou de perseguição, enfim, qualquer outra coisa, aquela pessoa ela começa a se apresentar diante da igreja como uma vítima de uma situação que, enfim, na tentativa de se colocar como vítima diante das pessoas, ou seja, como eu disse no início, né, manipular a opinião das pessoas acerca daqueles fatos que estão sendo alegados. Um sexto exemplo que o autor dá é silenciar a verdade, quer dizer, isso acaba acontecendo com assinatura de documentos de confidencialidade, né? E esses documentos, eles acabam justamente, eles funcionam muito bem, especialmente no contexto norte-americano, onde existe uma cultura de assinar esse tipo de documento, né? Esses documentos, eles funcionam muito bem. Então a igreja, ela pede para aquela pessoa, fala, olha, não fala mais sobre isso, vamos assinar aqui um termo de confidencialidade, eu não revelo para as pessoas isso acerca de você, e você não revela essas coisas acerca da igreja, e cada um vai para o seu canto, e está tudo certo, enfim. Então acontece muito isso. Novamente, existem exemplos aqui no livro que são bastante interessantes, né? Uma sétima situação, um sétimo tipo de situação seria supressão da verdade, quer dizer, quando existe uma tentativa de apagar os dados que possam revelar esses abusos, por exemplo, né? Então, no livro eles falam de uma situação em que o pastor tentou apagar uns e-mails, quer dizer, os e-mails revelavam toda uma história, toda uma situação de flertes que aquele líder ele fazia com relação a outras pessoas, e essa pessoa tentou apagar os e-mails, tentou dar um jeito de sumir com esses registros, justamente para que não houvesse aí provas acerca da sua culpa, né? E um oitavo exemplo, e o último exemplo aqui que é dado no livro, são os falsos pedidos de desculpa que condenam a vítima e que tentam, na verdade, apaziguar os ouvintes. E esses falsos pedidos de desculpa, eles são bastante interessantes porque eles vêm acompanhados de diversos argumentos ou frases, né, evasivas. Eles procuram justificar o comportamento inapropriado, e no português mais comum aí do dia a dia é para passar o pano, né? Então, na verdade, é um discurso que geralmente é lido lá na frente da igreja, é algo que é apresentado para as pessoas justamente com uma tentativa de manipular essa situação que aconteceu, né?
e ao mesmo tempo que condena a vítima, ele na verdade justifica ou tenta justificar o comportamento inapropriado do líder, por exemplo, ou de perseguição, né? Como se aquilo fosse algo... É uma tentativa de convencer as pessoas de que aquilo é algo aceitável. Bom, então, esses são os principais pontos aí deste capítulo que a gente pode enumerar nesse vídeo. E espero vocês aí para os próximos vídeos e que Deus abençoe a sua vida.